Olá, pessoal. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre formas de representação de algoritmos, né? Vamos dar uma breve introdução sobre esse tópico e vamos falar aqui de quatro tipos de representação, certo? Vamos falar rapidamente sobre a descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo e linguagens de programação. Então, vamos lá, né? Nessa primeira parte a gente vai falar sobre descrição narrativa. Então, o que é interessante é que existem várias formas de apresentar um conhecimento, né? De você conseguir expressar uma ideia, expressar uma forma de resolver um problema. Beleza? Ou seja, várias formas de expressar um algoritmo. E a linguagem natural é o que a gente usa no dia a dia, né? A gente usa o português, o inglês, o espanhol, né? No caso dos brasileiros, mais o português. Então, a gente pode usar essa linguagem natural, a linguagem comum, a linguagem do dia a dia, também para expressar algoritmos. Beleza? O que é interessante aí, quando a gente utiliza a linguagem natural, a gente observa que é importante que a gente é, coloque, né, nesse algoritmo, ou expresse nesse algoritmo, é, os passos mais importantes, né? Então, eu posso focar em um esboço, em um rascunho, né, ou uma introdução ou uma representação, uma expressão, uma extração daquilo que é mais relevante para a gente poder realmente, de fato, resolver o algoritmo, né? Então, eu posso descrever e explicar de forma mais livre como resolver um problema. E isso aí ajuda bastante, ok? E... Só que a gente tem realmente algumas inconveniências, né? Ou algumas dificuldades com a linguagem. Existe uma dificuldade de expressar o conhecimento, né? De expressar uma solução, né? E duas dificuldades que são realmente claras, né? E muito constantes, muito comum, que acontece de forma muito comum, é quando a gente trabalha com a linguagem natural, a gente consegue ver situações, observar situações que existem ambiguidades, né? Ou imprecisão. Essa ambiguidade, ter ambiguidade e imprecisão no contexto do computador é bem complicado, porque o computador ele é estruturado de forma a trabalhar com comandos e com especificações bem claras, bem precisas, né? Então, quando a gente parte para uma linguagem narrativa, para tentar explicar um programa, a gente tem um pouco de dificuldade. Então, assim, o que seria essa ambiguidade? Ambiguidade é quando a gente dá margem à dupla interpretação, né? Por exemplo, quando eu uso eu emprego esse verbo envolver, eu estou me referindo a quem, né? É, no contexto, quando a gente lê, a gente vai perceber que existe aí um produto, né? Uma macaxeira, né? E a gente vai entender que é a macaxeira, mas poderia estar relacionando, poderia dar margem a várias interpretações aqui, né? Outra questão também é a quantidade, né? O valor quantitativo, né? A medida de um certo item, né? Aqui, por exemplo, tempere com sal e açúcar, né? Quando eu faço essa afirmativa aqui, por exemplo, esse aqui é um contexto de uma receita de bolo, né? Tempere com sal e açúcar. Talvez um cozinheiro experiente, uma pessoa experiente, ele saiba ali exatamente qual é a quantidade. Mas uma pessoa que é nova, ela vai ter dificuldade de entender assim, ok, eu vou colocar sal e açúcar, mas eu nunca cozinhei, nunca fiz uma comida antes, então qual é a quantidade ideal de sal e açúcar? Isso acaba atrapalhando. Então, por isso, ter precisão, ter um valor exato é importante para que a tarefa seja executada de forma a ter maior sucesso, né? Outro exemplo de imprecisão é um pouco, né? O que significa um pouco? Um pouco para mim pode ser, sei lá, um pouco de água pode ser é, um dedo de um copo de água de 200 ml. Um pouco para outra pessoa pode ser metade de um copo, né? Então, assim, um pouco realmente não dá para entender, compreender claramente o que é essa informação, beleza? É, O que é interessante também aqui na linguagem narrativa é que, de fato, a gente pode expressar, né, escrever algumas sentenças ou algumas afirmativas, algumas frases, e essas frases elas não vão estar claras. Então, a gente pode, de uma forma, tentar detalhar um pouco mais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, lá a gente tinha tomar café da manhã, mas ok, cada pessoa tem o seu café da manhã. Então, eu posso explicar aqui, explicar em mais detalhe
que significa tomar um café da manhã, todos os passos relacionados ao café da manhã. E aí a gente pode detalhar no nível a gente pode aprofundar esse nível de detalhe o quanto for necessário para que de fato fique extremamente claro como executar essa tarefa, como resolver essa tarefa, como executar eh, esse probleminha aqui, né? Como resolver esse probleminha, beleza? Então é isso. Ok. Outra utilização muito comum, né? Que a gente tem aqui, outra forma muito comum de expressar algoritmo é através de fluxogramas, né? Essa é uma representação, ela é muito interessante, porque visualmente a gente consegue ter noção, né, de qual é a sequência de comandos, como é que a sequência de comandos ela se relaciona um com o outro, né? Quando existe bifurcações, né, condições. Então, toda essa forma de pensar, ela é estruturada através de uma sequência aqui, né, de símbolos que tem todos um significado próprio, né? Por exemplo, entrada de dados, né, é um quadrado cortado aqui, né? O início do fluxograma é uma elipse, né? A ligação entre um comando e outro, eu posso ter uma setinha aqui e por aí vai. Aqui eu tenho um exemplo, aqui tem um exemplo daquele probleminha, né, de substituir o pneu do carro que a gente passou como exercício aí nos vídeos anteriores. Então aqui tem um exemplo de solução, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho o início, né, marcado aqui no início, eu tenho uma sequência de ações ou de comandos, né? Tenho aqui uma situação em que eu consigo detalhar um pouco e colocar uma condição, né? E aí posso tomar dois caminhos, né? O caminho ok, o carro tá, eu vou usar o macaco, vou levantar o carro, né? Vou usar o macaco até que o pneu, né? O carro fique fora do chão, né? E aí depois que opa, o pneu está fora do chão, ok, então posso seguir em frente, né? Vou substituir o pneu, por aí vai, né? Então eu tenho aqui toda uma sequência de comandos e ações para resolver um problema. E aí fica bem claro, né? Dá para entender claramente todas as ações, a sequência, né? E como essas ações se relacionam. Outra coisa interessante é que existe realmente um encadeamento, né? Existe uma sequência, uma ação é executada depois da outra. Beleza? Pseudocódigo também é outra forma muito comum, né, de se expressar um algoritmo. É, ela é interessante porque ela se aproxima da linguagem de programação, né? As linguagens, digamos, mais alto nível hoje em dia, elas são também tão simples, né? Bem simples, mais simples até do que os pseudocódigos. Mas os pseudocódigos, eles são bem interessantes para poder expressar de forma, digamos, mais simples, né? De forma a não, digamos, perder tempo, né? Ou a não se preocupar, ou a não, eh, digamos, deixar, assim, de forma a não deixar muito, até de forma a simplificar, né? Acho que o termo é esse, a gente de forma a simplificar a forma como o algoritmo é escrito. Então, ele, o pseudocódigo ele não será tão detalhado quanto a linguagem, né? Mas a ideia é que a gente consiga expressar aqui os elementos principais que existem aqui na linguagem de programação, né? Então, o que é importante aqui na linguagem de programação para expressar esse algoritmo de forma que a gente facilite a compreensão didática, é, é, os pseudocódigos realmente são bem utilizados, né? O que é interessante é que hoje em dia as linguagens como Python, elas, elas de alguma forma elas acabam ajudando a gente construir um código mais organizado, mais simples, né? Por outro lado também, né, se a gente for fazer uma comparação, Python, hoje ele é carregado de informações, de comandos e recursos que também, para ser expresso em um pseudocódigo, acabaria tendo que expressar um pouquinho mais de linha para ficar mais didático, né? Mas enfim, o pseudocódigo, o objetivo é que a gente consiga usar aqui uma pseudolinguagem, né? Uma linguagem mais simples, para expressar um algoritmo. Então, meio que ele é um intermédio entre a, a descrição narrativa, né? E uma linguagem de programação de fato. Ok, o que a gente vai utilizar bastante aqui no curso, né? As linguagens de programação. Então,
é o quarto ponto que a gente vai discutir aqui. E aí, as linguagens, elas são muito comuns, né? A gente tem utilizado, na verdade, a gente tem muitas opções de linguagens, né? Então, qual é o objetivo de uma linguagem, né? Então, a linguagem, ela vai, de fato, expressar um algoritmo, mas o interessante da linguagem é que a gente vai conseguir escrever realmente um programa, né? Que esse programa ele vai conseguir executar uma tarefa aí no computador. Então, eu consigo expressar o meu algoritmo de fato para o computador através de uma linguagem, né? Então, a linguagem ela tem toda uma padronização, um conjunto de instruções, né? Um conjunto de regras para ser escritas, né? Um conjunto de regras sintáticas e semânticas que vão nos ajudar a construir realmente uma, um código que de fato ele consiga executar e de fato ele consiga resolver algum problema que a gente deseja, né? E o que é interessante é que a linguagem ela é estruturada, ela é organizada, ela é montada, ela é projetada de modo que evite ambiguidades, né? Então, a gente tem ali uma linguagem, né, que ela tem um formalismo bem rigoroso, né? Tem uma forma escrita, ela tem uma regra para tem regras para serem escritas e essas regras devem ter que ser atendidas, né? Por exemplo, no português a gente tem realmente regras de como usar, por exemplo, eh, concordância entre verbos, entre adjetivos, né? Entre, entre elementos aí gramaticais. E às vezes a gente quebra um pouco, né, a concordância, quebra um pouco a regra, mas quando a gente está dialogando, a gente está conversando entre pessoas, não dificulta a compreensão. Já aqui na linguagem de programação, quando a gente quebra essas regras, né, normalmente o programa não será executado, né? Ou se for executado, a depender do tipo de regra que for quebrado, provavelmente ele não vai gerar uma saída como esperado. Então, as regras sintáticas e semânticas, né, elas são extremamente importantes para se construir programas que funcionem de forma adequada, ok? É, Então, um exemplozinho bem simples de linguagem de programação, é, só para vocês terem ideia, aqui um exemplozinho para a gente fazer uma média, calcular uma média em um programa JavaScript, né? Então, simplesmente eu tenho duas entradas, leio as entradas, calculo aqui uma média, transformo aqui, eu faço leitura para números reais, calculo a média e mostro. Beleza? Para saber mais, aqui tem alguns exemplos, né? A gente vai deixar aqui o slide para vocês estudarem. Então, dêem uma olhada com calma. Aqui tem bastante código para vocês explorarem, exemplo de códigos anteriores, né? Para vocês explorarem. Então, é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.